Irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema. Na verdade, eu mudei o tema. O tema era o amor vencerá, mas eu quero falar sobre o amor venceu. Depois fiquei pensando no tema amor vencerá, mas na verdade o amor venceu. E não foi porque, não foi em 2022, tá? Não se anime, não foi em 2022 que o amor venceu. Foi mais ou menos 2022 anos atrás. E para falar sobre isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. E se eu pudesse melhorar o tema, eu nem sei se está o tema, nem está o tema, né? Que bom. Leva esse aqui, senão eu vou acabar bebendo a água da Mônica. Nada contra beber a água da Mônica, mas é da Mônica, né? Talvez eu falaria que, eu chamaria a mensagem de hoje, o amor venceu e vencerá. Vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7, a carta à igreja de Éfeso, tá bom? Diz assim a palavra de Deus, com toda a reverência, mas ainda sentado, leiamos. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque podemos refletir, podemos ser confrontados, podemos ser animados, podemos ser enviados, ó Deus, pelo poder que existe na Tua palavra. E que o poder da Tua palavra, ó Deus, nos confronte, nos conforte, nos transforme, ó Deus. Essa é a nossa oração essa noite, pedindo que o Senhor continue falando com a gente, poderosamente. Em nome de Jesus que oramos, amém. Eu fiz questão de ler um texto de Apocalipse, porque a ideia da mensagem é mostrar como que o amor vencerá no final de tudo. Mas refletindo sobre essa mensagem, sobre falar como que o amor vai vencer no final, ficou praticamente impossível pensar em não falar sobre o amor que venceu naquela cruz. E que talvez, se nós não entendermos bem o que aconteceu na cruz, vai ficar muito difícil manter e seguir os passos de Jesus, para vermos o amor vencer no final também. Então eu quero, antes de tudo, lembrar por que Jesus morreu. Por que o amor venceu naquela cruz? Qual é o projeto de Deus? Por que Ele passou pelo martírio? Por que Ele passou pela cruz? Essa foi uma pergunta que uma jovem me fez quando eu era jovem também, estava evangelizando lá no sul do Brasil. E um grupo de jovens estavam reunidos na praça. Uma cidade pequena, os jovens acabam indo para a praça, não tem muito o que fazer. Aí eles ficam lá. E aí a gente foi falar de Jesus, e aí a menina virou para mim e falou assim: eu não acredito nesse Deus que você está falando, não. Se Deus é tão poderoso assim, por que Ele não salvou Jesus? Não deixou Jesus livre da cruz?
E ali eu percebi que muitas pessoas não entendem a cruz. Não entendem o que foi feito naquela cruz. Não entendem. Acham meio complexo entender se Deus é amor, se Deus é todo-poderoso, por que permitiu o filho dele passar por aquilo? Então, para afirmar que o amor venceu, nós precisamos entender como ele venceu e para que ele venceu. Ele venceu mostrando que todas as forças do mal, toda a capacidade do mal de destruir, de incapacitar a criação de Deus, de limitá-la, foi insuficiente. Foi insuficiente para fazer Deus deixar de querer andar com esse homem, com esse povo, com essa criação. Mesmo o pecado destruindo você, tirando de você todo o brilho que Deus criou para estar em você, mesmo o pecado tirando de você o seu desejo de andar com Deus, mesmo o pecado criando muros de separação entre você e Deus, mesmo o seu pecado e o meu pecado nos fazendo ter um certo tipo de distanciamento desse Deus, isso não fez com que Deus não quisesse você, não quisesse a mim. O amor venceu quando Deus, ao olhar para a sua criação caída, distante dele, ele falou assim: eu quero, mesmo assim. O amor venceu quando naquela cruz, como diz Romanos capítulo 5, versículo 1, nós fomos justificados mediante a fé, e por isso temos paz com Deus, por meio do sangue do nosso Senhor Jesus. Foi naquela cruz que Deus olha para um ser caído, que não pode acrescentar nada a ele, que não pode presenteá-lo com nada, que, como diz Romanos, seu nível de justiça mais alto é como trapos de imundície. Ele olha para esse Deus e para esse ser completamente desfigurado pelo pecado, e ele fala: eu quero. Não vale nada, mas eu quero. Não me ama, mas eu quero. Não agrega a minha vida, mas eu quero. Você consegue se enxergar fazendo isso por alguma coisa? Ah, pastor, os meus filhos só me dão despesa e eu quero. Não, mas eles te dão outras coisas. A minha filha Sofia, por exemplo, quando eu boto ela para dormir, ela fica me olhando. Imagino que uma visão dessa é fácil dormir bem, mas ela fica me olhando, e aí ela levanta, senta, olha para mim, me dá um beijo e fala assim: papai, eu te amo. E deita de novo. E ela faz isso umas 4, 5 vezes antes de dormir. Quanto que você pagaria para o seu filho fazer isso hoje? É Mastercard, não tem preço. Então, o seu filho te dá alguma coisa. Não vem com essa que ele não te dá nada, ele te dá muita coisa. Mas o caso é diferente. Nós não tínhamos nada a acrescentar. E o amor venceu quando ele olha para a gente, pecador, distante dele, nem querendo estar com ele. E ele fala: eu quero. Eu desejo. Eu amo. O amor venceu quando nós, como diz Efésios 2, que agora em Cristo, nós, que antes estávamos longe, fomos aproximados. Esse é o poder da cruz, de pregar a paz com Deus, de anunciar
um novo caminho para se aproximar desse Deus. Que as nossas capacidades, a nossa força, o nosso desejo de chegar a esse Deus não existia. Era insuficiente para nos aproximar. E então Deus vem e esmaga o Filho dele naquela cruz, para que nós sejamos aproximados desse Deus. Por isso que nós ceiamos em memória dele, não da ressurreição dele. Nós ceiamos em memória da morte dele. Porque é a morte dele que te faz ter acesso a Deus, e não a ressurreição dele. É mais ou menos assim, a morte dele tem a ver com a gente, a ressurreição dele tem a ver dele com o Pai. Nós anunciamos a morte, porque é na morte que temos acesso. É na morte que você, eu e todos os pecados do mundo foram pagos. É no ser esmagado que nós somos literalmente salvos. É no fato do seu Senhor ser esmagado por você e por mim. E ele afirmar isso categoricamente. Ninguém está me fazendo isso, não. Eu estou me entregando. Ele vai dizer em João 15, não existe amor maior do que este, de alguém que dá a sua vida pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Então, eu preciso que nós tenhamos isso com clareza em nossas mentes. O amor venceu. 2000 anos atrás, aonde Deus olhou para a humanidade e falou, apesar disso, eu quero. Ele venceu. Na verdade, se a gente for seguir o texto bíblico, ele venceu lá na criação. Porque um teólogo muito influente diz que antes de dizer haja luz, Gênesis capítulo 1, ele disse haja cruz. Que o plano de salvação de Deus está exposto muito antes da humanidade escolher ser destruída pelo pecado. O amor venceu quando lá em Abraão, lá em Gênesis, Deus falou, Abraão, entrega o seu filho em sacrifício. E Abraão sobe aquele monte. Seu filho olha para ele e fala assim, Deus, Pai, eu estou vendo a faca, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo até a lenha, eu só não estou vendo o cordeiro. Cadê o cordeiro, Pai? E como profeta, Abraão olha para o seu filho e fala assim, Deus proverá para si o cordeiro. Milhares de anos depois, João Batista está olhando para Jesus, vindo até ele. E eu dava muita coisa para ver esse momento. Ele olha para Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não se engane. O plano de salvação de Deus foi um plano meticulosamente pensado para salvar você. Cada detalhe, cada escolha errada, cada pecado, cada absurdo que você escolheu para a sua vida, foi pago naquela cruz, foi visto naquela cruz, foi lavado naquele sangue, no sangue do meu Senhor e do seu Senhor, do nosso Jesus. Então, primeira coisa que nós precisamos entender para afirmar que o amor venceu, é que ele venceu para nos aproximar, para nos dar acesso. Por isso que é tão importante entender o que nós falamos sobre oração hoje. Foi feito, tudo o que foi feito para te aproximar, para nos aproximar. Nós não podemos desperdiçar isso, irmãos. Nós não podemos viver como se o sacrifício não tivesse sido feito para isso. Para que eu pudesse ter acesso a Deus. Para que a oração de Salomão
quando ele criou o templo de Salomão, o templo de Deus, ficasse obsoleta. Como assim obsoleta? A oração de Salomão foi o seguinte: Deus, que os seus olhos estejam atentos a esse lugar, que os seus ouvidos estejam inclinados a todas as orações que foram feitas aqui. Quando o seu povo pecar e se arrepender e orar e se humilhar, que o Senhor ouça as orações que sejam feitas nesse lugar. Essa oração está obsoleta graças à cruz. Porque não existe mais um lugar físico. Aquela cruz resolve o nosso problema de não ter que ir todo ano a Jerusalém adorar a Deus no templo. É o que Jesus está dizendo em João capítulo 4, a mulher samaritana. Os judeus adoram no templo, os samaritanos adoram no monte. Mas chegou um tempo em que o homem adorará a Deus em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura. Nós não vamos mais adorar nem no templo e nem no monte. Não vai mais existir esses limites, porque a cruz veio e abriu, o véu se rasga e acesso a Deus agora é para todos. Qualquer lugar, qualquer momento, em qualquer período da sua vida, da sua história. O amor venceu para que você tenha acesso, proximidade desse Deus, para que você conheça tanto a largura quanto a profundidade e a altura do amor desse Deus por você e por mim. Esse amor venceu também para que isso nos direcione. Todo cristão que reconhece que o amor venceu naquela cruz e que ele vencerá quando aquele homem mutilado e humilhado na cruz voltará agora como Deus. Todos que professam crer nisso, agora tem um tipo de direção, um tipo de bússola, um tipo de mapa a seguir a sua vida, a caminhar na sua história. Eles têm alguém que pode afirmar categoricamente: olha, isso eu fiz para dar o exemplo para vocês. Bem-aventurados serão vocês se vocês fizerem o mesmo. Esse amor venceu para que eu e você pudéssemos ouvir de Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O amor venceu para que eu e você tivéssemos acesso ao que Paulo está escrevendo à igreja de Filipos, no capítulo 2, versículo 5. Que haja em vós o mesmo sentimento, a mesma postura, os mesmos pensamentos que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. O amor venceu para que eu e você tenhamos uma direção a seguir. Para que nós não sejamos como o próprio Cristo, olhando para a multidão e sentindo pesar no coração, dizia: são como ovelhas que não têm pastor. Não o cristão do século 21. Não os homens e mulheres que têm vida com Deus. Nós temos um pastor. Amém? E nós seguimos esse pastor. A sua voz e o seu cajado precisam nos consolar e nos guiar. Temos um Deus que não está lá distante no céu, mas que está presente nas nossas escolhas, que interage comigo, com você. Estava conversando com o irmão hoje aqui à noite, antes de subir aqui. Eu falei: Deus falou comigo. Estava aflito quanto a uma questão. Tive um sonho estranho, acordei de madrugada, fui orar. Deus falou comigo. Aquela ansiedade saiu do meu coração, do meu peito. Temos um Deus que nos direciona. Um Deus que, de alguma forma, graças a esse amor que venceu, agora podemos ter segurança em seguir alguém, alguma coisa.
que nos dá certeza para onde estamos indo. É muito interessante ver como que isso se materializa na história da igreja. Vocês lembram quando os apóstolos começam a pregar o evangelho? Primeiro 3.000 pessoas se convertem, depois 2.000 pessoas se convertem, e isso começa a abalar os líderes religiosos do seu tempo. E aí o que acontece? Eles resolvem matar aqueles homens. E aí um homem se levanta, o nome dele Gamaliel. Gamaliel se levanta e fala assim: irmãos, deixa eu falar uma coisa importante. Vocês estão aí pensando em matar esses homens, mas deixa eu falar uma coisa antes disso. Algum tempo atrás se levantou um homem falando que era o Messias, o Cristo. 300 pessoas seguiram ele. Vocês mataram esse homem. Os seus discípulos se dispersaram. Depois veio um outro homem dizendo ser alguma coisa. 200 pessoas passaram a segui-lo. Vocês mataram esse homem. Os seus discípulos se dispersaram. Agora veio esse tal de Jesus. Atraiu multidões. Vocês mataram Jesus. Os discípulos dele não se dispersaram. Cuidado. Porque se isso for de homem, eles vão se dispersar como todos os outros. Mas se isso for de Deus, cuidado, para que vocês não se peguem lutando contra Deus. Por que que esses discípulos não se dispersaram, irmãos? É porque eles tinham alguém a continuar seguindo. Eles tinham exemplos profundos demais na sua alma e na sua carne para que eles parassem de segui-lo. A ponto de Pedro e João, ao serem questionados e ameaçados para não mais falar de Jesus, esses homens olham para os seus malfeitores e dizem: julguem vocês. Cabe a nós obedecer aos homens ou a Deus? Eles tinham alguém a seguir. Eles tinham alguém que os guiava. A partir desta consciência, a partir dos seus exemplos, das suas palavras. Palavras estas que o próprio Cristo afirma categoricamente: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. É pautado nisso que os discípulos conseguiam afirmar categoricamente: o amor venceu na cruz. Cristo fez um espetáculo naquela cruz e trouxe ao ridículo todos aqueles que se opõem contra ele, triunfando sobre eles na cruz. O amor venceu para nos dar esperança. E por isso eu fiz questão de ler Apocalipse, porque aqui a igreja está sendo massacrada. O imperador que está atuando foi chamado de segundo Nero, tamanha crueldade e perseguição que ele embutiu contra a igreja. João, o último apóstolo vivo, porque todos os outros já tinham sido mortos pelo martírio, em nome de Jesus, um senhor agora foi exilado numa ilha vulcânica para calá-lo. O imperador já tinha entendido que matar não resolve, porque matar só dava mais, só jogava mais lenha na fogueira. Então ele falou: eu vou calá-lo, eu vou silenciá-lo, prendendo ele numa ilha. E é nesta ilha que João faz esta narrativa tão poderosa, que eu queria até reler com os irmãos. Versículo 9: eu, João,
irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vê, escreve. É impressionante como que a humanidade se levanta contra esse amor que vence e se frustra. Tentou silenciá-lo, e Deus vai e dá a ele talvez o livro mais lido e mais importante talvez da Bíblia. Tentou calá-lo, mas essas palavras que foram escritas atravessaram mundos e séculos e tem sido pregada até o dia de hoje. E Nero nenhum, imperador nenhum, império nenhum, televisão nenhuma, político nenhum vai conseguir freá-la, porque é a palavra de Deus dada à sua igreja. E diante dessa realidade, nós temos a esperança que os exemplos entregues ao povo de Deus não serão em vão. Que o povo de Deus, que foi convidado a não se vingar, como diz Romanos capítulo 12, versículo 14, se eu não me engano. Eu detesto não ter certeza. Não é o 14. Isso. 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Olha o que ele diz mais à frente. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque assim está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Olha o que diz o versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você é chamado para isso. O amor venceu para isso ser uma realidade na sua vida e na minha vida, amém? O amor venceu para que o exemplo de Jesus naquela cruz, vá em Lucas 22, por favor. Lucas capítulo 22. Você vai ler comigo o versículo. Desculpa, irmãos. Lucas 23. 33 diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se você for comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 60, você vai ver Estevão. 59, você vai ver o Estevão, o primeiro mártir da história, morrendo de uma forma muito interessante. Ele vai morrer sendo apedrejado, tá? Por causa do testemunho de Jesus. Ele vai dizer o seguinte, versículo 59 de Atos, capítulo 7, desculpa. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras adormeceu. Vocês percebem que os exemplos de Jesus não são exemplos teóricos? Não são exemplos para nós termos em um lugar muito distante na nossa memória, mas são exemplos chamados para a prática.
para a ousadia de praticá-los. Os exemplos que Jesus deixou, como de João capítulo 13, em lavar os pés dos seus discípulos, não podem ser vistos de uma forma teórica. Olha que bonitinho, Jesus era muito humilde. Caramba, que homem humilde ele era. Não, são exemplos que foram feitos para gerar em nós a ação de fazê-los. Lavar os pés uns dos outros. Servir uns aos outros. Amar uns aos outros. Praticar aquilo que nos foi apresentado pelo meu Senhor e seu Senhor. Por isso, isso joga a nossa perspectiva, a nossa esperança lá na frente, de que não será em vão, de que obedecê-lo não é loucura, como o rei Agripa falou para Paulo em Atos. Paulo, desculpe irmãos, não foi o rei Agripa, foi o imperador, ou foi o governador. Falou: Paulo, você está louco. As muitas letras te enlouqueceram, Paulo. E ele fala: não, eu não estou louco não. O rei Agripa sabe do que eu estou falando. Eu não estou louco. Gera esperança, porque se torna possível a partir de Jesus. Gera esperança, porque se torna um alvo com a expectativa de recebermos a eternidade, não porque conseguimos obedecer, mas porque ansiamos seguir os passos do nosso Senhor. Porque, como Paulo, os nossos espinhos na carne nos aterrorizam como um enviado de Satanás a esbofetear minha face. Mas o que nós temos visto no século 21 é muito preocupante, porque parece que o amor não venceu. Parece que aqueles que foram convidados e chamados a seguir os mesmos passos e exemplos, se recusam a seguir os mesmos passos e exemplos. Porque quando são maltratados, não abençoam, pelo contrário, maltratam também. Quando são xingados, não elogiam, pelo contrário, também xingam. Quando fazem fake news, em vez de se apoiarem, se aprisionarem à verdade, escolhem também fazer fake news. Porque senão, não tem como vencer essa guerra. Não. Isso quebra o pilar da esperança, porque nós não estamos seguindo o segundo exemplo, o segundo ponto, que é fazer, ter uma direção, ter alguém a quem estamos seguindo. E é muito fácil nos esquivarmos da obediência a esse princípio. É só falar: não, mas assim não dá. Não dá para seguir Jesus nessa área da política, porque os homens são maus. Os homens sempre foram maus, irmãos, não é só no século 21. Não sei se você lembra, mas teve um homem aí que destruiu uma raça inteira de pessoas. Que se você não era branco de olho azul, você tinha que morrer. Você era inferior. Não sei se você lembra disso. Não sei se você sabe de história, mas os assírios, quando eles entravam num país, eles partiam as grávidas no meio, por diversão. Então o mundo é mau desde que o mundo é mundo. Não podemos justificar o porquê nós não vamos seguir o nosso mestre. Porque o mundo é mau. Porque os maus, eles conseguem alcançar os seus objetivos. É só você ler Salmos, você vai ver Davi em crise. Senhor, os injustos estão prosperando, eles sempre prosperaram e vão continuar prosperando, até que o amor vença. Não quero que os irmãos esqueçam que Deus prova que o amor venceu e que o amor deve ser seguido
por exemplos muito práticos e felizes, como Martin Luther King, que se recusava a usar da violência para com aqueles que o achavam inferior pela cor da sua pele. Este homem morreu. Morreu obedecendo o seu mestre e seguindo os seus exemplos. A igreja do século XXI precisa se apegar a essa verdade. Ele venceu. E porque ele venceu, nós também venceremos com ele. Seguindo estes exemplos. Seguindo os princípios de Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, dizendo que um morreu por nós, logo todos nós morreremos. E ele morreu para que nós, que agora temos vida, não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu e se entregou pelos nossos pecados. Ele, o amor venceu, para que você pare de viver a sua vida e passe a viver a sua vida para ele. Porque foi exatamente o que ele fez por você. O amor venceu para que os exemplos deixem de ser algo tão distante da sua expectativa de vida e se torne algo mais próximo e presente e possível a partir do seu relacionamento com esse Deus, que pode todas as coisas. E como diz o anjo a Maria, em Lucas capítulo 1, não há impossíveis para esse Deus. Você acha que é impossível Deus mudar o rumo de uma nação? É só você olhar para trás, para o passado. Você vai ver Coreia do Sul destruída, devastada pela guerra civil. Devastada, não tinha nada para se reconstruir. Não tinha um tijolo inteiro para você construir uma casa. Uma nação se rendeu a esse Deus. E hoje é uma das maiores potências do mundo. O amor venceu. E continua vencendo. Basta os filhos desse amor se me limitarem a obedecê-lo. É o que Jesus nos convida em João capítulo 15. Vocês serão os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando fazer. E o que ele tinha falado no versículo 13? O meu mandamento é este, que amem uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor venceu. Quer você creia nisso, quer você não creia, ele venceu. E isso possibilitou você e a mim a um relacionamento tão profundo que o que era impossível para você fazer sozinho e sozinha, agora se torna possível para fazer com esse Deus. Ele vencerá, e isso precisa trazer esperança para você, para mim e para todos que seguem e servem esse Deus. Para que você continue seguindo e obedecendo e insistindo em confiar nele. Uma igreja que segue os passos desse Jesus é uma igreja simplesmente impossível de parar, de frear, de limitar. Impossível. O maior império da história do mundo se rendeu à igreja, que eles pararam de crucificar, porque já não tinha cruz para crucificar, não tinha madeira, passaram a crucificar pessoas nas árvores, porque já não tinha madeira para crucificar tanta gente. Esse povo, sofredor,
viu um império se render ao Cristo deles. Mas as estratégias que estamos usando estão mais parecidas com a de Pedro no Getsêmani do que a de Cristo no Calvário. Estamos lançando mão da espada e decepando as orelhas daqueles que querem lutar contra o nosso Senhor. Estamos talvez mais prontos a crucificar aqueles que discordam de nós, do que nos permitirmos ser crucificados por eles. E se escolhermos esse caminho, porque temos a liberdade para fazer essa escolha, sofreremos a consequência dessas escolhas. Aqueles que lançam mão da espada viverão da espada. Se escolhermos o caminho da vingança, o caminho da revolta, o caminho da desobediência, o caminho da agressividade, o caminho do olho por olho, dente por dente, estamos escolhendo e precisamos estar conscientes que estamos escolhendo um caminho contrário do nosso Senhor. Então, se cremos que o amor venceu, vivamos a partir dessa realidade. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, Pai, precisamos de direção. Porque muitas igrejas, muitos púlpitos, talvez estejam anunciando algo diferente disso que eu estou anunciando aqui. E eu não tenho dúvidas, ó Deus, que o Senhor é um Deus que se apresenta de muitas formas. É um Deus que, de alguma forma, se mostra para o seu povo. E precisamos, Deus, inquestionavelmente da sua direção. Então, meu pedido essa noite, Pai, é que o Senhor continue falando com a gente durante a semana. Que a palavra dita aqui essa noite ecoe em nossas mentes. E que nós possamos ser ousados, ó Deus, corajosos para obedecer, para seguir. Não o caminho da vingança, da violência, mas o caminho da paz, do amor, do perdão. Que o teu povo, que se chama pelo teu nome, ó Deus, seja reconhecido no mundo afora pela paz que gera, pela mensagem de salvação que propaga, pela alegria que transcende, que é transmitida pelo olhar, pelas palavras. Ó Deus, que o amor que pode ser, Deus, vivido em instâncias muito mais profundas, possa reinar nas nossas vidas. E a oração que o apóstolo Paulo fez para a igreja de Éfeso, pela igreja de Éfeso, possa ser uma oração que vai além do nosso tempo, seja uma oração que seja feita nos dias de hoje, que a tua igreja possa conhecer tanto a largura, quanto a profundidade, quanto o comprimento e o amor desse Deus para com o teu povo.
que nós possamos replicar isso, ó Deus, às nossas esposas, aos nossos filhos, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos. E Deus nos capacita a transmitir isso aos aqueles que nos odeiam, os nossos inimigos. Pai, que sejamos constrangidos pelo amor de Cristo a amar aqueles que não nos amam. Deus, capacita a sua igreja a se posicionar, Deus, em amor, em entrega, em serviço a este mundo, para que o mundo veja a tua luz brilhar. Deus, que a tua igreja, a partir do poder que existe no teu nome, vença os seus pecados. Que aqueles que mentiam parem de mentir por amor ao teu nome. Que aqueles que roubavam parem de roubar por amor ao teu nome. Aqueles que adulteraram, aqueles que maltrataram, aqueles que violentaram o seu corpo, aqueles que se entregaram aos prazeres, aqueles que deturparam o amor. À luz do poder que existe no teu nome, possam vencer e ser libertos pela tua verdade e pela tua palavra. Senhor Jesus, essa noite, nós pedimos que o Senhor e esse amor que venceu nos direcione, para que sejamos uma igreja relevante aonde estamos, para que sejamos instrumento dos céus aonde quer que o Senhor nos envie. Continue de cabeça baixa, de olhos fechados. Essa noite foi apresentado o verdadeiro amor, que verdadeiramente venceu. Eu quero te convidar a receber esse amor na sua vida. Esse amor tem nome, o nome dele é Jesus Cristo, mais conhecido como Senhor Jesus. E se você precisa conhecer e se aprofundar nesse amor, eu queria te convidar a levantar a sua mão bem alto. Tem alguém aqui essa noite que quer se render a esse Jesus? Levante sua mão bem alto. Senhor Jesus, te louvamos, te engrandecemos, porque tu és digno de receber honra e glória e louvor para sempre. Capacita a tua igreja, nos capacita, Deus, a praticar esse amor que venceu. Essa é a nossa oração essa noite. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém.